Henriqueta de Souza da Silva é advogada com a cédula 214, inscrita na Ordem dos Advogados, com domicílio em Luanda. Essa é Henriqueta de Souza da Silva. Olha, decidi candidatar-me ao cargo de bastonária da Ordem dos Advogados de Angola, porque eu levo algum tempo integrante nos órgãos sociais da Ordem dos Advogados de Angola. E durante esse tempo, além de ir acumulando experiência, fui percebendo de muitas situações que afligem tanto a classe, que há toda a necessidade de vermos revertida esta situação. Agora, no triênio 2021-2023, tive mais contacto com os associados, porque um dos lemas da nossa campanha, um dos propósitos da nossa campanha do mandato cessante foi mesmo a união da classe. E então eu consegui congregar um grande número de advogados e principalmente conversar muito com a nova geração de advogados. E eu ia percebendo quais eram as aflições e, aliás, não é de estranhar, porque até eu vivia esses constrangimentos, porque também exerço advocacia forense. E são situações que de facto afligem, de tal forma que chegou um período que eu chamei alguns conselheiros, mesmo no Conselho Provincial, e fruto também do que eles ouviam, porque nós implementamos o plantão do advogado, onde nós tínhamos de segunda a quinta-feira 2 advogados, e eram 2 para a eventualidade de um não poder aparecer. E então nós tínhamos o contacto tanto com os associados como com o cidadão comum. E nós conseguimos daí arrecadar um leque de situações que nos permitiu então preparar a nossa candidatura e agora aqui apresentada. Bom, o nosso compromisso e descrito no nosso programa tem que ver com, primeiro, os aspectos ligados com a profissão, depois com os aspectos ligados à ordem e também um terceiro aspecto que é referente aos benefícios sociais para o advogado. Quanto aos aspectos referentes à profissão, nós deparamos-nos com situações que parece-nos que estão a ficar recorrentes. Os agentes policiais que não respeitam o advogado. Portanto, tem havido prisões arbitrárias, tratam os advogados, e nós estamos a falar por interpelação na via pública, não. Estamos a falar de advogado no exercício da profissão, porque ele, enquanto interpelar o advogado como cidadão, ainda assim, quando o advogado apresentar como cidadão, mas se ele apresenta o cartão de advogado, tendo em conta as imunidades, tem que ter algum tratamento diferenciado. Mas infelizmente nós temos umas imunidades que vamos falando das imunidades, mas não são específicas. Nós somos uma classe auxiliar da administração da justiça e sentimos que estamos a exercer a profissão, mas por arrasto. Falamos de imunidade, mas não temos dignidade, e é esta dignidade que nós precisamos de resgatar para o associado. Depois temos o problema das audiências, ou seja, um magistrado que marca uma audiência para as 9 horas e, entretanto, o advogado é obrigado a ficar
no tribunal e 2, 3 horas depois a audiência não tem início. E nós queremos pôr fim nisto. Deparamos-nos que de repente chegamos a um cartório, a uma secretaria judicial, vamos ao tribunal resolver algum assunto e depois dizem-nos hoje não tem atendimento, nem o advogado. É que eles dizem logo nem o advogado. E isso não é permitido. Eu não posso, se eu tiver, por exemplo, uma audiência hoje, chegando um pouco mais cedo, ou mesmo que a audiência termine cedo, dentro do horário normal de expediente, e eu precisar de consultar algum processo ou saber sobre o andamento do processo, eu tenho de ter esta possibilidade. Mas chegamos lá e eles dizem que não, então nós precisamos de pôr cobro a esta situação. E como é que nós vamos pôr cobro a essa situação? Primeiro porque temos que conversar muito com o Ministério do Interior para fazermos sentir a posição dos advogados e o que é o advogado, a função do advogado. Dessa forma nós vamos precisar de alguma chamemos-lhe de refrescamento, workshop com os polícias, para explicar-lhes então qual é a função do advogado. O advogado não é inimigo do polícia e por isso o polícia não pode ver o advogado dessa forma. A outra situação com relação às salas junto das esquadras policiais e dos estabelecimentos prisionais. O advogado quer privar um encontro com o seu constituinte e não tem como, porque não tem uma sala privativa para conversar. Então nós temos que advogar junto do Ministério do Interior esta situação, ou seja, nós queremos que existam salas nessas condições. Felizmente o Conselho Nacional cessante esteve a fazer um trabalho porque tem um projeto com o Comando Geral da Polícia e foram criadas já algumas salas, mas quase que estão num único município. E nós temos vários comandos da polícia, onde têm celas, embora transitórias, mas são celas, e algumas vezes o advogado precisa de lá estar para falar com o seu constituinte e não consegue, porque não tem condições para isso. E nós precisamos então de aumentar, né, ou estender esta questão das salas para o advogado em outras esquadras, criando essas condições, junto dos serviços penitenciários. É ver até aonde poderá ser possível a construção da sala, porque a saída do recluso da cela até chegar à sala para conferenciar com o advogado, há um certo limite. Então nós precisamos de ver se dentro deste limite temos como criar condições para que o advogado consiga então privar ou conferenciar com o seu constituinte de forma mais privada. Temos também depois algumas questões que têm a ver com a ordem internas, que é a questão da concentração das cotas no Conselho Nacional. Nós precisamos de analisar esta situação. Nós temos o problema do atual formato do estágio. Também precisamos de rever, porque na verdade este estágio profissional deve ser mais prático, menos teórico. E para isto nós estamos a pensar firmar protocolos com as universidades, porque muitas universidades cá, pelo menos em Luanda, conhecemos algumas universidades que têm na sua estrutura um tribunal orgânico, um tribunal simulado. E com estes tribunais simulados nós podemos mostrar ao advogado estagiário o que é estar perante uma audiência, em que momento o advogado tem a palavra, a intervenção, como deve ser a intervenção, ou seja, nós precisamos de praticar com o estagiário e não aquela carga teórica. Também precisamos de rever aí as formações que devem ser contínuas
e não podemos ficar com a ilusão de que a formação tenha de ser só para os advogados estagiários, porque como toda a profissão, mas a de advocacia precisa de ser estudada e analisada constantemente. E então nós precisamos desta formação contínua para quem quiser especializar-se também em alguma área, e nós estamos a prever, portanto, alguma reestruturação naquilo que é o Centro de Estudos de Formação da Ordem dos Advogados de Angola. E depois temos o terceiro ponto, que tem que ver com as condições sociais do advogado. Para isto, nós apresentamos como proposta criar mecanismos para resolver parte. Nós não vamos resolver tudo, mas é criar mecanismos de resolução ou proteção da maternidade da mulher advogada. Nós encontramos algumas situações, né? Sabemos que mãe é mãe e na maternidade fica algumas vezes constrangedor por causa do exercício da profissão, tem prazos para cumprir, tem cotas para pagar, então nós queremos encontrar aqui uma solução para isto. Queremos também firmar protocolos com instituições bancárias no sentido da facilitação de créditos para o início da atividade, porque o advogado termina o estágio e depois há de querer começar a sua profissão de forma autónoma. Então nós queremos ver se firmamos protocolos no sentido de o advogado conseguir algum bónus em relação aos juros. Poderão não ser juros bonificados, mas poderá haver uma redução na taxa de juros. Queremos também firmar protocolos com empresas seguradoras, mas para isto, porque nós queremos constituir o cofre de previdência da Ordem dos Advogados. E este cofre de previdência passa obrigatoriamente pela inscrição do advogado junto do Instituto Nacional de Segurança Social. Logo, nós primeiro temos que incentivar o associado a fazer a sua inscrição junto do INSS para depois então podermos constituir este que é o serviço que nos propusemos. E tem outros pontos relacionados com os benefícios, isto para dizer que não é um projeto acabado, assim como nós pegamos nas questões que fomos abordando com os associados e construímos o nosso programa, ele não é acabado, porque à medida que se for implementando, podem surgir pelo meio outras situações que podemos também dar seguimento, porque não vamos nos cingir só a estas situações.